O Parque Nacional de Yellowstone é um lugar incrível, famoso por suas paisagens naturais deslumbrantes e uma abundante vida selvagem. Localizado nos Estados Unidos, ele abriga geysers impressionantes, como o famoso Old Faithful, que entra em erupção regularmente. Além disso, existem várias fontes termais coloridas, cachoeiras majestosas e vastas florestas. O parque é o lar de animais como ursos, lobos e bisões, que podem ser vistos em seu habitat natural. É uma atração popular para os amantes da natureza e recebe milhões de visitantes todos os anos. No entanto, autoridades alertam que recentemente tem havido atividades sísmicas sob a superfície da Terra, além de centenas de enxames de terremotos. Será que está prestes a acontecer um grande terremoto em Yellowstone? Por que houve um aumento inesperado dessas atividades? Será que o supervulcão finalmente entrará em erupção? Neste vídeo vamos analisar os fatos sobre os recentes terremotos que podem afetar uma das maiores atrações naturais dos Estados Unidos. Mas antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Um acontecimento preocupante tem ocorrido no Parque Nacional de Yellowstone, uma maravilha natural conhecida pelas suas características geotérmicas e pela diversidade de fauna que abriga. Nos últimos dias, a região tem sido abalada violentamente por uma série de enxames sísmicos contínuos, caracterizados pela presença de centenas de tremores em toda a área. Os cientistas e sismólogos que monitoram a atividade sísmica têm observado um aumento na frequência desses tremores, bem como em sua intensidade, algo sem precedentes. Como resultado dos enxames de terremotos, tanto os oficiais do parque como os visitantes estão enfrentando níveis elevados de ansiedade, pois não conseguem prever o que o futuro reserva. O Parque Nacional de Yellowstone, com sua paisagem deslumbrante e o famoso geyser Old Faithful, é há muito tempo reconhecido como um local importante para estudos geológicos. O parque foi construído sobre uma enorme caldeira, que é a remanescente de um supervulcão inativo que estava ativo milhões de anos atrás. Especialistas estão prestando muita atenção ao recente aumento no número de enxames de terremotos, apesar desse tipo de atividade não ser totalmente incomum para a região. As autoridades tomaram precauções, implementaram medidas de segurança e estão monitorando ativamente a situação para proteger o bem-estar tanto dos visitantes como da vida selvagem na área. Os pesquisadores estão analisando diligentemente os dados para obter uma compreensão mais profunda das causas subjacentes desses enxames de terremotos e avaliar os perigos potenciais associados a eles. Os visitantes e habitantes do Parque Nacional de Yellowstone continuam nervosos enquanto o solo continua tremendo sob seus pés. Eles estão torcendo para que a atenção e experiência dos especialistas forneçam alertas e insights oportunos que os ajudem a lidar com a incerteza sísmica. O Parque Nacional de Yellowstone, que está localizado bem no centro dos Estados Unidos, tem a honra distinta de ser o parque nacional mais antigo do país. Essa região é lar de uma riqueza de maravilhas naturais e paisagens deslumbrantes. O parque é conhecido pela sua ampla variedade de vida animal, que é considerada um dos aspectos mais notáveis. À medida que se adentra à natureza selvagem de Yellowstone, existe uma boa chance de encontrar uma maravilhosa diversidade de animais. Alguns desses animais incluem urso cinzento, bisões, alces e lobos. Essas espécies animais e vegetais têm a oportunidade de prosperar em um ambiente livre de perturbações graças aos santuários fornecidos pelo parque. Yellowstone é incrível e encanta pela presença de fenômenos geotérmicos. Uma fascinante exibição dos poderes selvagens da Terra pode ser encontrada em lugares como o Parque Nacional de Yellowstone, que é lar de altos geysers, fontes termais escaldantes e lagoas de lama efervescente. O famoso geyser Old Faithful continua a ser um símbolo das maravilhas naturais que podem ser encontradas dentro do parque. Todos os anos, milhares de pessoas viajam para o Parque Nacional de Yellowstone para ver as erupções consistentes do geyser. Yellowstone foi o primeiro parque nos Estados Unidos a ser declarado um parque nacional em 1872. Esse evento marcou o início de todo o sistema de parques nacionais e foi um reconhecimento da importância ecológica e cultural de Yellowstone. Com o passar do tempo, continuou a despertar o interesse de exploradores, cientistas e daqueles que têm paixão pelo mundo natural.
tornando-se uma joia preciosa na paisagem dos Estados Unidos. Recentes atividades sísmicas na região chamaram a atenção tanto de cientistas como de residentes na área. Os sinais indicaram que o geyser Steamboat era o epicentro da atividade sísmica. O geyser, antes adormecido, tem testemunhado um aumento perceptível nas atividades nas últimas semanas, levando aqueles que acompanhavam a situação a sentirem-se curiosos e apreensivos sobre as possíveis implicações desse desenvolvimento. Esforços estão sendo feitos para entender o que o aumento inesperado de ondas sísmicas pode significar, e geólogos e vulcanologistas têm monitorado de perto os movimentos do solo e a atividade geotérmica. O aumento recente na atividade sísmica, combinado com o fato de que o geyser Steamboat tem histórico de erupções imprevisíveis, só serviu para alimentar rumores e preocupações sobre a possibilidade de uma erupção vulcânica. A região ao redor do geyser Steamboat está repleta de especulações, com alguns habitantes se preparando para o pior, enquanto outros mantêm a esperança de que fosse apenas uma ocorrência passageira. As autoridades locais estavam trabalhando ativamente com especialistas para determinar a gravidade do problema e manter o público informado sobre quaisquer perigos potenciais. O clima em torno do geyser Steamboat permanecia tenso enquanto aguardavam-se novos relatórios da comunidade científica. Isso porque a incerteza estava se tornando cada vez mais provável. Em meio à crescente vigilância, uma coisa pode ser dita com certeza absoluta. O estranho comportamento geológico do geyser havia instalado um profundo sentimento de admiração e cautela em todos, fazendo-os se preocupar com os dias que viriam pela frente. Enxames sísmicos são uma ocorrência típica no Parque Nacional de Yellowstone, como evidenciado pelo fato de que os cientistas os observaram em várias ocasiões ao longo de muitos anos. Esses enxames são caracterizados por uma sucessão de terremotos que variam de leves a moderados em magnitude e podem durar vários dias, semanas ou até meses. É crucial que as pessoas entendam que essa atividade sísmica, apesar de poder causar preocupação ao público, está geralmente relacionada à mudança no sistema hidrotermal que fica abaixo do parque, e não é uma indicação de erupções vulcânicas iminentes. O sistema hidrotermal em Yellowstone é uma intrincada rede que inclui geysers, fontes termais e outros tipos de características geotérmicas. O movimento dos fluidos e o recarregamento do sistema hidrotermal têm o potencial de criar mudanças de tensão e pressão nas rochas que o cercam, o que pode resultar em atividade sísmica. Os cientistas monitoram de perto esses enxames sísmicos e analisam os dados coletados por uma variedade de sismômetros estrategicamente posicionados em todo o Parque Nacional de Yellowstone para obter informações sobre o comportamento do sistema hidrotermal e adquirir uma compreensão melhor da dinâmica geológica de Yellowstone. Durante esses tipos de catástrofes, é essencial que o público em geral e a mídia confiem nas informações fornecidas por autoridades geológicas e especialistas reconhecidos. Isso ajudará a evitar o medo indevido. Quando se tem um entendimento sólido dos processos naturais que ocorrem dentro do cenário geológico único de Yellowstone, é possível diferenciar entre enxames sísmicos regulares que não representam uma ameaça e uma atividade vulcânica verdadeiramente perigosa. Isso proporciona uma perspectiva mais realista sobre a saúde geológica da região como um todo. Uma análise exaustiva do vulcão inativo foi realizada por geocientistas de instituições de pesquisa proeminentes. Durante essa investigação, a câmara de magma do vulcão foi minuciosamente examinada em busca de quaisquer indicações de deformação do solo. O grupo chegou a um resultado significativo após a realização de análises detalhadas dos dados obtidos em pesquisas geológicas, medições em solo e imagens de satélites de última geração. De acordo com a análise exaustiva, não há indicações de deformação do solo que sugeririam um movimento dentro do reservatório de magma do supervulcão adormecido. Tanto a comunidade científica como o público em geral sentem um senso de conforto como resultado dessa descoberta. A possibilidade de atividade vulcânica de uma característica geológica tão grande tem sido motivo de preocupação por muito tempo. O fato de não ter havido nenhum movimento discernível no solo sugere que a câmara de magma do supervulcão está se mantendo bastante estável no momento.
Apesar disso, os cientistas enfatizam a importância de pesquisas e monitoramento contínuos para obter uma compreensão melhor do funcionamento intrincado do vulcão, bem como dos possíveis riscos que podem ser apresentados pela atividade vulcânica no futuro. As autoridades poderão analisar e gerenciar melhor quaisquer perigos futuros relacionados ao supervulcão adormecido agora que têm essa informação vital. Isso garantirá a segurança e o bem-estar das comunidades que estão próximas a ele. As atividades sísmicas persistentes que podem ser observadas dentro dos limites do parque proporcionou à comunidade científica uma oportunidade inestimável para investigar as complexidades da geologia intricada do parque e os processos que ocorrem dentro dele. Sismólogos e geólogos estão coletando dados e observações à medida que o solo treme periodicamente, a fim de montar o misterioso quebra-cabeça que é a história geológica do parque. A atenção de estudiosos de todo o mundo tem sido atraída para esses fenômenos sísmicos, que podem variar desde vibrações mínimas até terremotos significativos. Os cientistas munidos de tecnologia de ponta e dispositivos de monitoramento analisam meticulosamente as ondas sísmicas, seus padrões e suas origens, na busca por descobrir os segredos escondidos sob a superfície do parque. Os pesquisadores têm a intenção de avançar seu conhecimento sobre os movimentos das placas tectônicas, linhas de falha e a possibilidade de atividade vulcânica dentro do parque, trabalhando duro e incansavelmente. Essa riqueza de conhecimento não apenas ajuda a compreender os eventos geológicos do passado, mas também serve como uma ferramenta essencial para antecipar e se preparar para eventos sísmicos futuros. Apesar do solo continuar tremendo sob seus pés, os pesquisadores são incansáveis em sua busca pelas respostas aos enigmas geológicos que cercam o parque. Eles têm grandes esperanças de que suas descobertas não apenas contribuirão para o avanço do conhecimento científico, mas também para a preservação e proteção dessa maravilha natural única. O Parque Nacional de Yellowstone é frequentemente abalado por terremotos, o que serve como um poderoso lembrete dos elementos dinâmicos e indomáveis que esculpem o espetacular terreno do parque. Apesar de alguns visitantes acharem esses episódios sísmicos inquietantes, eles são, na realidade, parte essencial das maravilhas geotérmicas que podem ser vistas no parque. O parque está situado sobre um supervulcão adormecido, uma gigantesca besta adormecida que tem a capacidade de causar devastação global. Por outro lado, os terremotos frequentes são um método da natureza para liberar a pressão acumulada e evitar erupções catastróficas que poderiam alterar a forma como as pessoas vivem na região. O ecossistema de Yellowstone depende dos terremotos para manter um delicado equilíbrio entre os danos catastróficos que podem ocorrer e as espetaculares maravilhas geotérmicas que ajudam a definir a singularidade do parque. Os terremotos desempenham um papel crucial na manutenção desse delicado equilíbrio. Se gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Deixe um comentário com a sua opinião, ela é muito importante para nós. Até o próximo vídeo!